Quem daqui já ouviu falar de Jael? Quem já ouviu falar de Jael? Jael é uma figura desconhecida. Mas é uma mulher tremenda, é uma mulher corajosa, que a palavra de Deus fala a respeito de um ato de bravura, um ato dela de coragem. Uma mulher muito, muito corajosa. Nós vamos ver em Juízes 4, e nós vamos então fazer uma leitura um pouco extensa. Juízes 4, a partir do versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército, do comandante do exército de Jabim, era Sísera, que então habitava em Harosete Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e os darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, então Sísera convocou todos os seus 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, desde Harosete Ragoim até o ribeiro de Quizon. Vamos interromper um pouquinho aqui, depois nós continuamos essa leitura. O que está falando esse texto de Juízes? Aqui, novamente, por volta e meia na Bíblia você vai ver assim: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou então, eles acharam graça porque fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Mas é mais frequente ouvir: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E então, o Senhor os entregou a um governante. Para que o povo não se perca, para que Deus volte a ouvir o seu povo, né? Que seu povo clame a Ele, às vezes Ele precisa deixar o povo debaixo de um governante opressor. Não que seja a vontade perfeita de Deus, mas é uma vontade permissiva para que não se perca o povo. Quando o povo começa a deixar o Senhor de lado, a buscar práticas ou a viver dissolutamente, Ele nos coloca debaixo de uma autoridade um pouco mais apertada, né? Aí nós clamamos. E foi isso que aconteceu. Deus colocou, ali diz o texto, que eles fizeram o que era mal. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal.
Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E Jabim vinha oprimindo o povo. Jabim pegava as colheitas, Jabim ele torturava, Jabim era um rei opressor. E o povo se voltou para Deus. Porque quando a coisa aperta, a gente clama. Não é assim? Quando a coisa está tudo bem, assim a gente meio que dá uma relaxadinha. E quando o povo começou a clamar, Deus falou com Débora. E disse, chama a Baraque e diz a Baraque que eu vou entregar esse rei com todo o seu exército, com todos os seus cavaleiros, na mão de Baraque. E Débora obedeceu. Só que quando ela chamou a Baraque, Baraque diz assim, se você for comigo, eu vou. Se você não for, na batalha eu não vou. Baraque meio que duvidou da história. Ele disse, se você está falando a verdade, Débora, então você vai comigo. Como ele não confiou plenamente, como ele não confiou no Senhor de todo o coração, como ele teve dúvidas, o que Débora falou para ele? A vitória, a honra dessa batalha, a palavra de Deus vai se cumprir. O que Deus falou, ele vai fazer. Ele vai te entregar todo o exército de Jabim nas tuas mãos. Mas porque você não está crendo, a honra dessa batalha não será sua. Deus vai entregar a Sísera, que era um gigante na época. Era o estrategista de guerra de Jabim. Ele comandava 900 carros. Ele comandava todo um exército. Então ele era um gigante, um homem de guerra. Ele vai entregar esse homem não na sua mão, mas na mão de uma mulher. Quando nós falamos vencendo gigantes, quando nós falamos em vencer gigantes na Bíblia, a primeira figura que nos surge à memória, que nos vem, é Davi, o rei Davi. Porque ele é ungido rei, um homem de Deus, que Deus escolheu, matou um gigante, cortou a cabeça de Golias, foi um vencedor. Essa primeira, de pequenininho, né, quem é crente de pequenininho, é a primeira imagem que vem à cabeça, Davi derrotando o gigante. Só que, irmãos, essa palavra aqui hoje é para dizer que qualquer um pode derrotar um gigante. Qualquer um de nós, se crermos, se tivermos fé, se acreditarmos, podemos derrotar gigantes. Veja a continuação dessa leitura. No versículo 15, diz assim, diante do avanço de Baraque, né? Aqui diz assim, o Senhor derrotou a Sísera, todos os seus 900 carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã de Éber, o queneu. Aqui, nós vimos que Éber, ele deixou a convivência do povo de Deus, ele foi morar à parte. No versículo 11, projeta para mim, Carol, versículo 11. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Ele deixou de congregar. Éber, ele disse assim, olha, eu não quero convivência com o povo de Deus. Eu não quero conviver com o povo de Deus. O povo de Deus é assim, o povo de Deus é assado. Então, eu vou me separar do povo de Deus. E ele ficou em um lugar mais afastado.
Só que veja o perigo de você se afastar do meio da congregação, de você deixar de congregar, de nós deixarmos de congregar. Nós fazemos relacionamentos que não agradam a Deus. Ali diz que Éber, ele tinha paz com esse rei, ou seja, ele era amigo desse rei, que era um rei opressor, que oprimia o povo de Israel. Então esse é o grande perigo de nos afastarmos da convivência com o povo de Deus. O perigo é de travarmos relacionamentos que não agradem a Deus. E aí nós começamos a relativizar. Pecado já não é assim tão grave. Ah, mas e se eu for? Meu amigo, né? A gente está jogando uma bolinha, tal, e a gente toma 1, 2, 3, 10 cervejinhas, né? Tem perigo, não dá nada. Né? Começa a relativizar as coisas. E aí começa a se afastar de casa. Ou eu vou abrir aqui é só uma página pornográfica. Meu amigo mandou um videozinho, que não é moralmente correto, mas é só um videozinho, não tô cometendo adultério. Está assim. O fato de olhar a pornografia é a mesma coisa que desejar aquela pessoa, e isso é adultério. Mas como a prática dos amigos e os amigos induzem e conduzem as pessoas, a gente sabe disso. Então aqui aconteceu isso com Éber, o queneu. Ele se afastou do povo de Deus, ele disse, eu quero morar em apartado, quero morar em separado. E ele fez a amizade com o rei Jabim. De tão amigo que ele era, que Císera, quando se viu em aperto, ele disse assim, eu sei aonde eu vou me esconder. Eu sei para onde que eu vou. Eu vou lá na tenda de Jael, a mulher de Éber. Eu vou me esconder lá. Mas olha só o que acontece. Saindo Jael ao encontro de Císera, versículo 18. Disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, tenho sede, dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ele lhe disse, põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responde, não. Preste atenção nesse versículo. Põe-te à porta da tenda. Se alguém te perguntar, há aqui alguém? Responde, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava em profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra e assim ele morreu. Baraque chegou, perseguindo Císera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse, vem e te mostrarei o homem a quem buscas. Entrou ele na tenda e encontrou Císera morto, com a estaca na têmpora. Assim Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, exterminando o seu exército e o seu grande comandante. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Olha só, ele achou que ele ia ter ali um lugar seguro para se abrigar. Mas aqui entra Jael na história. A Bíblia diz que ela era dona da tenda, ou seja, uma simples dona de casa. Era isso que ela era. Não diz que ela era halterofilista, que ela fazia musculação, levantava peso, ou que ela sabia de estratégias de guerra. Não, a Bíblia diz assim, ele foi até a tenda de Jael, mulher de Éber. Ela era uma dona de casa, simples. Só que essa dona de casa, ao ouvir a palavra, porque naquela época, quando o profeta falava, o povo levava a sério. Se o profeta subia e falava alguma coisa, o povo não ficava relativizando, ele levava a sério. Quando ela soube que Débora havia declarado
que a honra pela morte de Císera seria de uma mulher, ela disse assim, é minha, é hoje que eu venço esse gigante. Porque provavelmente ela não concordava com seu esposo em ele querer viver em unidade, em comunhão com Jabim. Querer ter paz com Jabim. Querer ter Jabim como amigo. E aí ser participante das coisas que Jabim fazia, ser conivente com as coisas que Jabim fazia. Provavelmente ela não concordava com isso e ela disse assim, é hoje que eu mato esse gigante, que eu acabo com esse pecado dentro da minha casa. Quando ela viu Císera chegando, ela disse assim, vem cá, entra, fica à vontade. Ela foi estrategista, de uma certa forma. Ele pediu água, ela deu leite. Por quê? A água gelada, ele vinha ofegante, ele estava correndo, né, fugindo, tinha corrido bastante. A água gelada iria despertá-lo, iria deixá-lo atento. E ela não queria isso. Então, ela não deu água, ela deu leite. E nós sabemos que o leite morno, e claro, numa tenda sem geladeira, o leite era morno. O leite morno, e se for ainda misturadinho com mel, ele trata da tua insônia se você tiver. À noite, se você não consegue dormir, toma um copo de leite quente com mel e você vai dormir tranquilamente. Então, o leite, ele traz essa dormência ali, essa sonolência. E Císera adormeceu, a Bíblia diz que profundamente. Estava cansado, tomou leitinho, deitou, ela cobriu, ele dormiu. Quando ela percebeu, ela pegou uma estaca da tenda. A estaca aqui você poderia interpretar assim como princípio, porque é uma fundação, é onde se firma a tenda, onde se firma uma casa. E o martelo, que é ferramenta humana, que fala de trabalho. Mas ela pegou essa estaca, ela pegou o martelo, ela cravou. A Bíblia diz que foi até o chão. Ela cravou sem dó, nem piedade, a estaca na cabeça desse gigante que era Císera, esse comandante do exército de Jabim. Ela, naquele dia, decidiu acabar com aquele relacionamento da sua casa com o pecado. E ela venceu. Ela cravou a estaca. Mas olha só, antes disso acontecer, é bem interessante que Císera disse assim para ela, põe-te à porta da tenda, se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responde não. Quantas vezes o pecado faz isso conosco? Ele chega e diz assim, não fale para ninguém. Não vá abrir com o seu líder de grupo. Não fale com o pastor. Diga que está tudo bem em casa. Faz de conta que está tudo bem. Mantenha a aparência. Se alguém perguntar, está tudo bem na sua casa? Diga que não há pecado. Nós estamos bem. Quantas vezes o inimigo faz isso conosco? Nos pede para fazer uma fachada, uma aparência de que está tudo bem. E não está. Porque o inimigo sabe que quando entra a luz na escuridão, a escuridão tem que sair. Ela se destrói, ela acaba. A luz é a melhor coisa contra as trevas. A verdade é a melhor coisa que nós podemos usar, a melhor arma que nós podemos usar contra as trevas. Porque Satanás, nosso inimigo, nosso adversário, Satanás é nosso adversário, a Bíblia diz. Ele não é adversário de Deus. Deus não tem inimigos. Deus é o Deus Altíssimo. Ele não tem ninguém à altura de ser o seu inimigo. Satanás é nosso adversário. Então ele vem
E ele diz: esconda, minta, não traga luz. Como Císera fez ali. Põe-te à porta e diz: não, aqui não há ninguém. A melhor coisa é trazer luz. Quando ela crava, quando ela decide cravar essa estaca, ela venceu um grande gigante na casa dela. Muitas vezes nós temos gigantes que estamos lutando e nós nem sabemos como proceder. Às vezes nós temos gigantes da depressão, alcoolismo, prostituição, adultério. São gigantes. E nós precisamos, em primeiro lugar, decidir. Porque quando nós decidimos, a estaca no espiritual já está cravada na cabeça dele. É a nossa decisão é que conta. Eu vou vencer este gigante. Quando você decide, a estaca já está cravada no reino espiritual. Deus vai te dar a estratégia. Deus vai pôr o gigante deitado diante de você, dormindo, para que você possa vencer. É assim que o nosso Deus age. Ele prepara as coisas de uma certa forma que nós não temos como não ser vencedor. Nós sempre seremos vencedores. Nós precisamos primeiro decidir. Se você decidir no seu coração, eu quero vencer, e dê nome ao gigante. Eu quero vencer tal gigante. No reino espiritual, você já o venceu. Amém? Mas nós, donas de tenda, nós não podemos permitir, né, que esses gigantes continuem. Nós precisamos entender que quando ela fez isso, porque é muito estranho você olhar na Bíblia, é muita violência, uma mulher pegar uma estaca, cravar na cabeça de um homem e achar que está tudo certo. Mas quando ela decidiu fazer isso, ela não estava rompendo com aquele homem, ela estava rompendo com todo um estilo de vida que ela vinha vivendo. Ela decidiu não ter mais aquele estilo de vida. E por isso é tão forte a palavra, e por isso é tão forte a situação. Porque quando você decide romper com um estilo de vida, você precisa ser radical. Não deixe nenhuma pontinha. Tem que exterminar até a terra se encharcar do sangue. Tem que exterminar. Não pode deixar que uma pontinha te leve novamente a querer ter aquele estilo de vida. Precisa romper. Aos homens que, às vezes, têm ali uma situação que não conseguem, de uma certa forma, resistir ao sexo oposto, você precisa se afastar. Não ter nenhuma chance de ter uma audiência em particular com uma mulher que não seja sua esposa. Fuja. Fuja dela. Vocês conhecem a história de José do Egito? Eu acho uma história tremenda daquele menino. Porque ele era um jovem. E ele estava na casa do segundo maior lá do Egito, que era Potifar. Ele estava na casa dele. E ele disse assim, olha, você pode tudo aqui na minha casa. Você pode pegar qualquer coisa, tocar em qualquer coisa, menos na minha esposa. E justamente aquela tarada, né, que era tarada, foi atrás do menino e disse, eu quero. Eu quero esse menino para mim. Eu quero, eu desejo e eu vou conseguir. E a Bíblia diz que José fugiu dela e que até a túnica dele ficou com ela. Ela agarrou ele, tarada. Deixou, e olha, ele não disse que ele não queria. A Bíblia diz assim, eu não posso. Existe uma diferença entre eu não posso e eu não quero. Eu não quero, é fácil você resistir. Eu não quero, nem gosto. Mas ele sofreu ali. Ele disse assim, eu não posso.
ele tinha consciência de quem ele era para Deus e que ele estava numa casa onde ele deveria respeitar e honrar. Ele não se corrompeu. Ele não entrou num estilo de vida que ele poderia ter entrado. Por isso ele foi preso, por isso ele ficou na prisão, vocês conhecem a história. Mas ele disse, eu não posso. Eu não vou fazer. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Por causa de um relacionamento, de uma ejaculação, eu não vou pecar contra o meu Deus. A firmeza de um homem de Deus. Hoje em dia, a gente tem que cavar para encontrar firmeza nossa, como filhos de Deus, em dizer assim, eu não posso agir dessa maneira. Por quê? Porque eu não posso pecar contra o meu Deus. Então, Jael, nessa situação, ela disse assim, eu decidi romper com esse estilo de vida. Ela venceu esse gigante, ela matou, ela cravou a espada, até que ele estivesse completamente destruído. Olha só, a palavra que Débora tinha lançado se cumpriu. A honra dessa vitória contra Sísera não foi de Baraque. Baraque poderia ter matado, e ali ele seria muito honrado pelo povo. O povo iria contar histórias da bravura daquele homem. Ele venceu os 900 carros de ferro, ele derrubou todo o exército. Mas o principal estrategista, o demônio principal, vamos dizer assim, foi uma mulher quem venceu. E por isso, ela foi honrada, por isso ela foi louvada. Nós vemos no versículo 5, projeta para mim, Carol, por gentileza, o 5:24, que diz assim, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a mão esquerda, e o martelo dos trabalhadores à direita, e matou Sísera, rachando-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe a têmpora. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade, por que tarda em vir o seu carro? Por que demora o ruído das suas carruagens? As mais sábias das suas damas responderam. E ela respondia a si mesma, não estão achando e repartindo despojos? Aqui tem um segredinho ali escondidinho, né? Quando Satanás nos ataca, ele não só tenta destruir as nossas vidas, como ele quer ficar com os despojos, com tudo que é nosso. Ele pode roubar teu casamento? Pode. Se você deixar, ele pode. Se você deixar, ele pode. Ele pode roubar seus filhos. Ele pode roubar teus bens. Se você deixar, ele pode. Com a sua permissão. Porque se você disser que não, solta o meu filho. Ele não te pertence. Solta o meu filho, porque ele é herança do Senhor. Na verdade, ele não está nem preocupado com bens. Às vezes as pessoas dizem, porque o diabo me tirou isso, me tirou aquilo. Ele não está preocupado com os teus bens. Ele está preocupado em destruir a tua fé. Porque aí a primeira coisa que você faz, quando ele ataca os teus bens, é dizer, Senhor, o Senhor não protegeu, o Senhor não cuidou, como se Deus tivesse que ser, né, o nosso funcionário, o nosso guarda-costas. Na verdade, ele só pode tocar naquilo que você permite. E os despojos aqui, é depois quando você está arriado. Quando você não tem mais forças para lutar.
aí sim ele pega os despojos, ele pega o restante, tudo. Então não pense que se você se separar, ele vai parar de atormentar a sua vida. Ele vai continuar. Ele quer os despojos. Então a solução nunca é separação. A solução nunca é separação. Se alguém está pensando nisso, essa noite, lembre-se que ele, enquanto não destruir todas as outras coisas, porque depois ele vai pedir tua saúde, depois ele vai pedir teus filhos, depois ele vai pedir a tua salvação. Ele está interessado nos despojos. Por isso precisamos ter essa decisão de romper. Assim como Jael, que rompeu naquele dia com um relacionamento que não agradava a Deus, onde ela era conivente junto com seu esposo, com uma série de atrocidades que não abençoavam a ninguém. Quando ela rompeu com isso, ela foi honrada, ela foi cantada, ela está sendo louvada até os dias de hoje. Por quê? Porque isso, aos olhos do Senhor, é agradável. Eu não conheço as pessoas, hoje temos vários visitantes. Mas a primeira forma de você romper com um estilo de vida que não agrada a Deus é recebendo ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador na sua vida.